5 dias no Hospital Memorial. Nova minissérie da Apple TV Plus finalizou agora nesse final de semana. É uma série intensa, cheia de detalhes, protagonizado pela Vera Farmiga. Também temos a Cherry Jones, entre outros. É um elenco enorme. A série busca explorar os eventos do furacão Katrina que passou e prejudicou muitas pessoas e, é claro, as consequências depois do furacão. Afinal de contas, a cidade ficou sem energia, sem comunicação, houve muita negligência, seja dentro do hospital ou em volta pelo governo, pela seguradora, pelos donos dos hospitais. Enfim, foi um caos para tudo que é lado. A série ela é muito detalhista, é difícil falar bem breve sobre essa série, tem muitos pontos, mas o ponto crucial, o ponto chave dessa série é explorar na personagem da Vera Farmiga, a doutora Anna Paul, pois tiveram que evacuar o hospital de forma rápida em cinco, vai, em cinco, no quinto dia, e a preocupação é que nem todas as pessoas nem todas as pessoas conseguiriam ser salvas, nem todas as pessoas conseguiriam ser salvas, e o que fazer com essas pessoas? Que aí teve a ideia de evitar que as pessoas sofressem dentro do hospital, que é a parte controversa, é a parte que pode deixar algum diálogo, uma pessoa pode entender, outra não, uma pessoa pode ter um posicionamento, outra não, que é justamente não deixar que quem fique sofra, dando assim morfina com outro medicamento no qual pode ser uma espécie de eutanásia ou, conforme algumas análises, conforme o governo, conforme alguns familiares, assassinato. Que aí tem toda a questão de que ela deveria ou não julgar se a pessoa deveria viver ou não, ela deveria ou não ter feito esse procedimento. Então é algo bacana que a série traz, essa controvérsia da personagem, diversas perspectivas. A série ela coloca, por mais que a Vera Farmiga esteja nos holofotes, ou a própria estrutura do roteiro busca até mesmo mostrar outro ponto de vista no qual pode dar a entender de que a personagem ela está errada, como também mostra o ponto de vista dela que a personagem está certa, que deixa a série bem interessante. Mas antes de que tudo isso acontecesse, a série mostra cada episódio, os primeiros 5 episódios mostra tudo o que aconteceu dentro do hospital. Cada episódio, um dia, mostra o caos instalado dentro daquele hospital, tentando sobreviver sem energia, sem comunicação, com a água subindo, com saqueadores ao redor, com uma superlotação, com uma falta d'água, e falta de comida, e muitas pessoas morrendo ao redor e sem conseguir dormir, e enfermeiros e médicos completamente exaustos. Bom, a série ela também traz as negligências de diversos setores, não seja pela questão do hospital que não tinha nenhum preparo, que não tinha plano de emergência para enchentes, até mesmo jogar a culpa para a personagem da Cherry Jones, que ela agora responsável pelo hospital e que qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de plano de emergência que precisa ser acionado, ela é a responsável por isso. Só que o problema é ela segue os procedimentos, ela segue o que está no manual, e no manual não tem um plano para enchentes, não tem um plano para evacuar enchentes. Então, o que fazer nesse momento? Em que a bomba estoura e estoura justamente nas mãos dela. Ela também é uma personagem muito importante dentro dessa série, afinal de contas, por não ter nenhum plano, por ela seguir um protocolo, por seguir uma norma, e só que não tem uma norma para isso, ela precisa criar naquele instante a melhor forma de resolver os problemas. Só como resolver esse caos agora? Como resolver sendo que você não consegue se comunicar com ninguém, não consegue pedir ajuda, e a pouca ajuda que recebe precisa escolher rápido, precisa controlar as fake news, enfim.
personagem dela também é muito forte. Afinal, inclusive a própria mãe dela estava dentro do hospital. Enfim, é uma personagem também bem interessante. Então, a série ela não busca só focar nos procedimentos que a Ana Paul realizou. São os principais, mas antes de chegar neles, mostra também todo o caos dentro do hospital com a falta de procedimentos de emergência para casos de enchentes, a falta de comunicação do Hospital Memorial com o Life Care, que seria uma uma outra empresa, um outro hospital dedicado para cuidar de pacientes mais delicado, acredito que seria uma outra ala, um outro hospital, e o problema é que os dois, outra coisa interessante, né, nisso é que os dois hospitais, eles não comunicam, porque o Hospital Memorial acha que o Life Care é um hospital que é um hospital autossuficiente, que como se fosse snobs e que eles nunca vão dar ajuda ao hospital. O hospital trabalha por si só. Já o Lafayette acredita pensa de que o Hospital Memorial não precisa de ajuda, mas que o Hospital Memorial nunca se comunica com o Lafayette porque nunca pede ajuda, nunca se comunicam, nunca conversam, enfim, é um caos enorme entre esses dois, há uma rincha entre os dois, cada um com seu ponto de vista e que nenhum dos dois sentam para conversar. É algo também interessante, além, é claro, dos diversos boatos, dos diversos preconceitos que acabam surgindo, como por exemplo, no segundo dia o hospital já estava acreditava que já estava apto para deixar os pacientes irem porque o furacão Katrina já tinha passado, então as pessoas já poderiam começar a ir para suas casas, só que as pessoas que estavam dentro do hospital começaram a ficar preocupadas com isso, porque isso já estavam a forma como o boato estava se espalhando já dava a entender que as pessoas estavam sendo expulsas do hospital. E é claro, quem vai ser expulso primeiro? As pessoas negras, as pessoas. Então começa a gerar esses burburinhos, a gerar todas essas fake news, diz que me disse, que acaba deixando todo mundo incomodado, com todo mundo preocupado. Outra coisa também é que deixava as pessoas com medo, que tinha boatos de que há um cara. Começou com um cara estranho que deixou uma mulher com medo, aí pro outro uma mulher ela foi estuprada, depois duas mulheres foram estupradas e estava à procura de mais mulheres, enfim, a forma como o boato, as mentiras começaram a circular de uma forma enorme, então as pessoas dentro do hospital estavam tanto com o corpo, um desgaste no corpo, como também no próprio psicológico devido a todo esse caos. Mas o ponto antes de falar da própria Anampol, as negligências do próprio governo, do próprio corpo de bombeiros, que não, e dos donos dos hospitais que não se comunicavam, que não se ajudavam, não se espalhavam as informações, houve grande negligência, inclusive do próprio governo. Eu esqueci o nome do presidente que não fez nada, que não, na verdade, só atrapalhou. Afinal de contas, quando o hospital estava com os helicópteros e tiveram que parar para o avião passar, e eu não sabia desse detalhe, eu não sabia que os helicópteros não pode ter helicóptero no ar quando há um avião passando. Então no momento em que o hospital estava sendo evacuado, tiveram que parar para que o bonitão do presidente passasse por cima para ver o caos da cidade. Interessante isso, não é? Enfim, é, e também outro detalhe antes da Ana Paul é que a série ela é bem complexa. Ela pode deixar, eu acho que alguns não vão gostar disso, mas eu gostei. Geralmente as séries, os filmes, eles têm um argumento preparado, já tem um próprio argumento sólido, fixo, com o próprio posicionamento, com o próprio ponto de vista. A série aqui,
ela não deixa claro isso, ela não é muito clara, afinal de contas, ela põe o ponto de vista de uma pessoa, ela se posiciona de uma outra pessoa, só que depois mostra um outro posicionamento que vai contra aquela pessoa. Então ela acaba sendo complexa e deixando para o público mesmo decidir, o público mesmo interpretar da forma como ele bem desejar. É um dos poucos conteúdos que acaba sendo imparcial. Nessa questão, na questão do argumento, em deixar um personagem completamente íntegro, completamente livre de culpa, ela acaba não trazendo isso e que pode que deixa todas essas possibilidades de diálogos, de argumentos, porque nesses casos de fake news, nesses casos de diversos pontos de vista, você olha para um lado, você esquece de ver o outro. Então, quando a série ela foca na personagem da Anna Paul, na defesa dela sobre os procedimentos em que ela realizou como uma forma de aliviar a dor. De um ponto de vista, nós estamos vendo um cuidado à vida, um cuidado das pessoas, porque afinal de contas precisa ser evacuado do hospital, ninguém pode ficar dentro do hospital e deixar essas pessoas vivas lá dentro do hospital, morrendo, sem comer, sem conseguir se levantar da cadeira, sem comida, sem bebida, com calor, com fedor ao redor, sem ninguém para conversar. Quantos dias isso vai permanecer? E ela faz esse procedimento para tirar a dor, afinal de contas, ninguém buscou ajudar, ninguém buscou interceder pelo hospital. Só que o outro ponto de vista, que é uma das mulheres, uma das amigas dos pacientes, é, ninguém quis tirar um homem que tinha quase 200 quilos, ninguém quis ajudar ele. Então mataram ele só para não carregar o corpo pelas escadas, só para não descer 7 lances de escadas com um homem grande. Então não pensaram nele. Então, acaba mostrando o ponto de vista dela. Lógico, ela não estava presente no hospital, ela não estava presente lá para acompanhar todo o processo das decisões. Mas a série ela também busca por esse argumento, por esse posicionamento. Até mesmo o próprio dono do hospital, um dos donos dos hospitais, que discute com a doutora Ana Paul dizendo que você tá louca, você tá dizendo coisas que não fazem sentido, afinal de contas, havia resgates durante a noite e a FAA não foi lá para cuidar, para evacuar com os barcos. Foram barcos de pessoas mesmo que foram lá para evacuar. E você não está sabendo o que você está dizendo, tudo que você tá dizendo é mentira. Então, é uma série que própria contradiz a protagonista, mostrando pelos outros pontos de vista. Então, não há uma linha segura, firme, a ponto de deixar te manipular para você ter um posicionamento sobre tudo isso. Na verdade, ela deixa você mesma, ela te incomoda, ela te traz para dentro da trama a ponto de você escolher o que é certo, o que é errado, o que aconteceu ou não, ou o que deveria ter acontecido ou não. Então é algo bem interessante, é algo bacana de ser explorado, afinal de contas é difícil a gente saber o que de fato aconteceu lá dentro, pois a gente não estava lá, a gente não sabe o que é isso. A gente pode ter um pouco de empatia ao acompanhar essa série, mas é muito difícil a gente ter uma certeza, ter a exatidão sobre os fatos, sobre os acontecimentos. E eu acho que pode ter uma segunda temporada, pois justamente no final a personagem da Ana Paul ela tem um pouco de alívio pela uma conquista, já que a cidade toda estava junto com ela, a cidade toda, quem estava dentro do hospital, que estava nas redondezas, a maioria ali, dos médicos acabou se unindo, afinal de contas, se a Ana Paul ela for acusada por esses crimes,
se ela for acusada e se for visto o que ela fez como um crime, quando tiver uma próxima catástrofe, os médicos, os enfermeiros vão tudo sair correndo porque eles preferem sair e fugir da batalha do que receber acusações do seu próprio trabalho num plano de emergência, em um caos completo. Então, para que eu vou me preocupar em salvar as pessoas se eu posso tentar salvar, ajudar as pessoas nesse momento e no dia seguinte eu vou ser acusado de errar sobre o meu próprio trabalho. Então, é algo bem sensível, algo delicado de mostrar e que no começo estava nisso com a própria doutora Paul, mas só que depois dá uma virada que é justamente esse confronto um dos próprios médicos antigos do hospital, que é dizer para Ana Paul que ela não está sabendo no que está dizendo e que houve ajuda de pessoas, de voluntários para tirar as pessoas do hospital e que os aeroportos, que o helicóptero funcionava durante a madrugada e que dá esse próprio conflito. Então você está assistindo a série, é aquele tipo de momento que você acompanha a série, você está assistindo, está acompanhando, só que depois surge uma informação, uma certeza, uma verdade, no qual muda aquilo que você tinha acabado de ver, entende? Que é justamente a questão de pontos de vista diferentes, que é justamente essa questão de ter olhos que estão no mesmo lugar, mas que estão vendo coisas diferentes. E no qual o que é verdade, o que de fato aconteceu, qual é de fato a verdade. Um está mentindo, os dois estão mentindo, os dois estão falando a verdade, enfim. É algo bem interessante e é que a série acaba trazendo na própria construção de roteiro. Bom, 5 dias no Hospital Memorial é uma série intensa, uma série aterrorizante, bem angustiante e que conseguiu de fato contar no seu ponto de vista ou tentar contar o ponto de vista de diversas pessoas o que aconteceu, essa fatalidade que chocou o mundo dentro do hospital e, é claro, fora do hospital com as acusações de assassinato. Como eu estava assistindo a série com a minha mãe, eu estava conversando com ela e querendo justamente tentar conversar, explorar o assunto com ela. O que você gostaria de fazer? O que você faria? Eu queria bastante saber quantos dias demorou para a água baixar para poder sair do dentro do hospital. A série ela mostra, se eu não me engano, de que 33 dias depois da ou é depois da evacuação ou depois do furacão, já não tinha mais água, as pessoas conseguiriam andar. E eu tentando imaginar, tá, o que seria, será que daria para as pessoas ficarem lá dentro durante um mês? Outro ponto interessante que eu acabei de lembrar, que é justamente no final da série, durante a série as pessoas estavam preocupadas, pois poderia acabar a água, poderia acabar a comida, e quando os investigadores eles entram no hospital, eles olham um lado, olham para o outro, ué, tem muita comida aqui, tem muita água aqui, davam para eles sobreviver. Então é isso que é interessante. Por um lado, quando a série mostra as pessoas dentro do hospital, mostra o caos, precisa racionar água para não acabar a água, a gente não sabe quantos dias vão ficar aqui e tudo mais, tal. Depois mostra, tem muita água, tem muita comida e eles não mexeram com isso, dava para sobreviver, entende? Enfim, aí a questão é, será que dava para ficar 30 dias dentro do hospital? Se não fosse evacuado, será que tinha que ser evacuado aquele hospital? Não tinha para onde correr. Será que dava para um médico, um enfermeiro ficar lá dentro com o paciente dentro desses dias, durante um mês? E a outra questão, se eu queria sofrer dentro de um hospital sozinho, com calor imenso, sem ninguém para conversar, sem poder sair de uma cama, sem poder me levantar, sofrendo angústia
quando eu vou ser resgatado, quando virão me ajudar, quando eu vou sair desse inferno, ou ia preferir, até mesmo com dor, afinal de contas, se eu estou no hospital, se eu estou em numa mesa de hospital, eu não estou bem. Então, eu ia querer permanecer vivo com a degradação do corpo, com calor intenso, com fedor enorme, buscando ter esperança para que alguém vá me ajudar, ou eu gostaria de receber algo para dormir, para poder para não sentir essa angústia de e até mesmo o terror de ver as pessoas correndo, as pessoas que têm a capacidade de andar, a capacidade de andar, de correr, saindo, fugindo, buscando abrigo, buscando sair daquele inferno, voltar para suas casas e eu acordado, vendo todo mundo lá e ninguém para me ajudar. Ou até mesmo ter ou até mesmo ver todo mundo ir embora e algum médico, algum enfermeiro ter que ficar comigo porque é obrigado a ficar comigo. Então ter uma pessoa ali cuidando de mim, mas o medo até mesmo o medo e o sofrimento que essa pessoa deve estar tendo, porque ela tem a capacidade de ir, ela consegue andar, ela consegue se movimentar, mas ela não pode ir, afinal de contas, ela tem que cuidar de mim que estou dentro do hospital e nós dois estamos naquele caos, naquele fedor, naquele calor, enfim. E será que daria para sobreviver durante um mês? Esperando a água baixar, as coisas melhorar para poder sair andando daquele hospital? É algo que eu fiquei me perguntando, será que dava? Será que tinha condições? Porque justamente a série ela proporciona esse diálogo, ela proporciona essa reflexão, porque é algo que não dá para imaginar. Não, a gente tenta pensar, a gente tenta refletir, mas é um caos enorme. Viver durante 5 dias cheio de pessoas, que cheio de informações, com atiradores, sem ajuda, sem resgate. O que a gente quer é sair daquele inferno e ir para um lugar melhor, ir para as nossas casas, saber se os nossos familiares estão bem, se os nossos animais estão bem. Inclusive é uma cena muito tocante que é dos animais. Os animais eles não poderiam ser resgatados e um homem ele teve que dar um remédio para os dar morfina, se não me engano, para os animais dormirem. A cena dos animais foi tocante, eu acho, foi emocionante ver a forma como eles filmaram. O homem ele dá um close, começa com um close no rosto e vai abrindo a cena mostrando vários animais com as gaiolas abertas, todos mortos, e ele ali aterrorizado daquilo que ele acabou de cometer, que é justamente para não fazer os cachorros morrerem. Da mesma forma como ele teve que fazer isso com o próprio cachorro, com o cachorro da sua esposa que estava junto com ele, e que depois, quando os dois eles estavam dentro do barco para sair, viu uma mulher que estava com um cachorrinho no braço e não e acabou entrando com o cachorrinho no bra, com, bra, né, com o cachorro no braço, é, dentro do barco, e aí ela olha pro marido porque uma pessoa conseguiu tirar o cachorro e eu não, sabe? Então é algo espantoso, porque tem a questão dos cachorros dos animais que são algo íntimo, são seres vivos, têm algo emocional vinculado às pessoas e que tiveram que deixar lá dentro, mas alguns poderiam salvar, mas só que também tem pessoas que não puderam salvar, não tinham espaço, não tinham tempo para salvar pessoas, salvar animais. Enfim, há muita controvérsia. A série ela traz todas essas controvérsias. Não que o roteiro, não que a história mesmo, não que o próprio série seja uma. Não decida, não tem a capacidade de decidir um ponto. Mas na verdade a proposta dela é deixar todos esses pontos de vista abertos, expostos, todas essas controvérsias expostas. Então é algo proposital do roteiro para trazer esses diálogos, para trazer essas conversas, enfim. É uma das séries que me tocou nesse ano, uma das séries que me emocionaram esse ano.
5 dias no Hospital Memorial. É algo intenso, algo complicado de acompanhar e espero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não dessa série, qual o ponto que você se emocionou, enfim, vamos trazer, se possível, um diálogo aqui nos comentários, deixa aqui embaixo e, é claro, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e até a próxima, pessoal. Tchau!